Ele disse: sim, Senhor, tu sabes todas as coisas. E Jesus disse: então vá e apacenta minhas ovelhas. Versículo 16, Jesus faz a segunda pergunta: Pedro, tu me amas? Simão, Pedro, tu me amas? Ele disse: sim, Senhor. Então Jesus disse: vai e apacenta meus cordeiros. Versículo 17, Jesus faz a terceira pergunta a Pedro, disse: Pedro, tu me amas? Ele disse: sim, Senhor. Quando Pedro confessa que ama Jesus pela terceira vez, Jesus leva Pedro para Mateus capítulo 16, verso 18, e disse: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e a porta do inferno, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Queridos, eu quero abrir um parênteses aqui para falar um pouco sobre as portas do inferno. E Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Queridos, quando nós estamos na posição, quando nós estamos com nossa vida sobre o altar, o diabo, o inferno pode abrir porta, mas nós iremos passar por todas elas. Quem disse foi Jesus, e a porta do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Eu quero dizer nessa manhã que as portas do inferno, pode levantar o diabo como quiser, porta do inferno, mas não vão prevalecer contra você. Quem disse foi Jesus. Quem disse foi Jesus. E as portas, Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quero dizer que o diabo pode levantar porta contra você, contra mim, contra a sua família, contra a minha família, mas nós iremos ultrapassar todas. Nenhuma vai poder segurar você, nenhuma vai poder segurar a tua família, nenhuma vai poder vencer a tua família, nem a você, porque quem disse foi Jesus, que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E Jesus disse mais a Pedro: Pedro, vou te dar mais uma coisa, que nunca dei a ninguém, acredito eu. Versículo 19 de Mateus 17. E Pedro disse: qual, Senhor? Ele disse: eu vou te dar a chave. A chave, Pedro, da porta dos céus, das portas dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, mas tudo que tu ligares na terra será desligado nos céus. E quando Jesus disse isso, Pedro deve ter ficado sem chão, acredito eu. Em outras palavras, Deus disse: Pedro, tu me negou por 3 vezes, mas você acabou de me confessar por 3 vezes. Você acabou de me confessar por 3 vezes. Se assim aconteceu, Pedro, receba autoridade, receba unção, receba poder. Receba, Pedro. Nada vai poder te vencer, nem as portas do inferno. E aí agora nasce um novo homem. Agora nasce um homem cheio da unção. Um homem diferente, queridos. Agora o passado de Pedro fica para trás. E agora vem uma nova era, um novo tempo para Pedro. Preste bem atenção. O que é que Jesus disse? Aquele que me serve, siga a mim. E onde eu estiver, estejais vós também. E aquele que me servir, meu Pai o honrará. Antes Deus não honrava Pedro. Mas a partir desse momento, a partir do momento que Pedro se converte, Deus começa a honrá-lo. Preste bem atenção. Atos capítulo 2, versos 41. Narra que a primeira mensagem de Pedro, ele ganhou quase 3.000 almas para Jesus. Um homem que não tinha unção para nada. Um homem que não era convertido. Agora ele abre a boca e ganha quase 3.000 almas para Jesus Cristo. E não para por aí, um homem diferente, um homem novo, um homem cheio de unção, cheio do poder de Deus. Atos capítulo 3, versículo de número, a partir do versos 1. Narra que ali colocava sempre no templo chamado Formosa. Colocava sempre um esmolé. Uma pessoa que andava ali esmolando. Todos que entravam ali, ele pedia esmola. E quando ele viu Pedro entrando sobre o templo, ele pediu uma esmola a Pedro. Aleijado o homem. E Pedro olhou e disse: não tenho ouro e nem prata, mas tudo que eu tenho, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Versículo 6, levanta-te e anda. Versículo 7 de Atos 3, a Bíblia diz que Pedro pega
o aleijado, o coxo pela mão, ajudou a levantar, e os pés e os tornozelos do aleijado se tornaram curados, e ele andou. Pedro disse o quê? Não tenho ouro nem prata, mas tudo que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Eu quero dizer uma coisa para você, que Pedro não era diferente de você. Pedro não era diferente de mim. A única coisa que estava acontecendo com Pedro é que Pedro agora estava servindo Jesus e seguindo de perto. Se Pedro disse, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda, e o aleijado levantou. É assim que Deus quer fazer através da sua vida. É assim que Deus quer te usar. Pedro não orou pelo aleijado meia hora, nem 15 minutos. Ele disse, o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E o homem levantou. E não para por aí. Pedro, cheio da unção, cheio do poder de Deus. Atos 4, versos 41. Narra que Pedro, pela segunda vez, ganhou quase 5.000 almas para Jesus. 5.000 almas para Jesus. Você pode entender o que é isso, queridos? Pedro não era convertido, depois se converte, e ali ele entendeu que ele precisava fazer a obra de Jesus Cristo. Aí a pergunta para a igreja nessa manhã é: quantas almas você já ganhou para Jesus nesse ano? Quantas almas você já ganhou para Jesus nesse ano, querido? Pedro não era convertido, se converteu, e aí em 2 mensagens ele ganha quase 8.000 almas. Estava agora um homem cheio do poder de Deus, cheio da unção. E não para por aí. Não parou por aí, Pedro queria mais. Atos capítulo 5, versos 16 e verso 17. Narra que quando as cidades ouvia falar que Pedro ia estar presente naquela cidade, as pessoas levavam os coxos, os aleijados, os demoniados, pelo menos que eles não pudessem se encostar em Pedro, mas pelo menos ficasse sobre a margem da sombra de Pedro para serem curados. E narra que a sombra de Pedro o curavam. Aí está acontecendo com Pedro agora o que Jesus deixou escrito em João 14, versos 12. Jesus disse, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e fará as maiores do que essas, porque eu vou para junto do Pai. Jesus disse o quê? Aquele que crê em mim fará as obras que faço, e fará as maiores do que essas, que eu vou para junto do Pai. Agora Pedro estava fazendo maior do que Jesus. Pastor, o senhor está doido? Doido não. A Bíblia não diz que a sombra de Jesus curava, mas narra que a sombra de Pedro curava. Estava acontecendo o que Jesus disse. Em verdade eu vos digo que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e fará de maiores do que estas, porque eu vou para junto do Pai. Sabe o que é que está faltando em nós? Sabe o que está faltando em você e em mim? Fé. Ele disse, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e fará as maiores do que estas. Se nós não estamos fazendo as obras as quais Jesus disse são maiores, porque nós não estamos tendo fé. A nossa fé é pequena. A nossa fé está igual à fé dos discípulos. Ao ponto de Lucas 17, verso 5, os discípulos disseram, mestre, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. Nesta manhã nós vamos orar para Deus aumentar a nossa fé. Quantos querem que a fé seja acrescentada nessa manhã? Quantos querem? Vamos fazer isso nessa manhã, porque eu sei que Deus pode todas as coisas. Mateus capítulo 21, versos 22, está escrito, Jesus foi quem disse, tudo quanto pedides em oração, crendo, o recebereis. Ele disse, e vou repetir, tudo quanto pedides em oração, crendo, o recebereis. Qual é o segredo? Crer. Qual é o segredo? Crer. Crer, querido. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, sem medo de errar. Vou falar, Senhor. Preste bem atenção. Muitos falam que oração tem poder. Muitos falam que oração tem poder. Eu quero dizer uma coisa para vocês muito sério.
oração não tem poder nenhum. Mas pastor, o que é isso? Oração por si só não tem poder nenhum. Quem tem poder é Deus, que recebe a oração de um justo e faz acontecer o que é lhe pedido através da mesma. Agora a oração, como eu vejo muito dizer, mais oração, mais poder. Não, mais vida no altar, mais poder. Aí muitos falam, mais joelho no chão, mais poder. De jeito nenhum. Se não tiver vida no altar, não tem oração certa, não tem oração, Deus não vai escutar a minha oração nem a tua. Porque se a oração tivesse poder, como muitos falam, todas as orações que são feitas a Deus, Ele honraria. Mas Ele não honra. Então isso quebra essa teoria de dizer que a oração tem poder. A oração tem poder quando é feita através de um justo, diz a Bíblia, em Tiago capítulo 5, verso 16, que a oração de um justo pode muitos de seus efeitos. Por que a igreja ora e não recebe? Por que a igreja ora e não vê acontecer? Porque pensam e vão na onda de muito dizendo, mas a oração tem poder. O sujeito está no pecado, está praticando o que é contra a Bíblia, e ainda acha que Deus vai honrar. O que é que Jesus disse? Aquele que me serve, siga a mim. E onde eu estiver, estejais vós também. E aquele que me serviu, o Pai honrará. E como é que nós vamos servir Jesus e seguir Jesus? Seguir Jesus de perto. Como é seguir Jesus de perto, pastor? É reconhecer que nada é reconhecer o seu senhorio, o seu poderio. É reconhecer que não pode viver sem Cristo e não pode viver pecando na prática do pecado. Deus não honra quem peca. Deus não honra pecador, mas pastor, o que é isso? É por isso que a igreja não é uma igreja de Cristo não é uma igreja forte, é uma igreja fraca. Pastor, você está doido? Doido não. Quem disse foi Jesus. Agora muitos dizem, mais oração, mais poder. Está matando, está roubando, está enganando. E diz que mais oração, mais poder. Está orando, pensando que Deus vai honrar. Vive de engano quem pensa assim. Nós temos que estar com a vida totalmente sobre o altar, queridos. Jesus deixou escrito em João capítulo 9, verso 31. Não sabeis vós que Deus não atende a pecadores, mas a todos quanto obedece a sua palavra e faz a sua vontade, esse Ele atende. Esse negócio de oração tem poder. Qual é o poder que a oração tem servido no altar? Pedro tinha unção? Não tinha unção, que nem a sogra dele ele curou. Quando ele estava perdido. Quando ele estava longe de Jesus. Ele estava perto do mestre, mas estava longe ao mesmo tempo. Tem muitos que pensam que estão perto, mas estão longe. Como é que está longe? Como é que está longe Jesus? Não reconhecendo o seu senhorio, o seu poderio. E não reconhecendo o seu poderio, o seu senhorio, faz as coisas do seu jeito, da sua maneira. É por isso que Jesus deixou escrito em Lucas 9, 23. Aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo,